Olá a todos, malta, e sejam bem-vindos a mais um fantástico episódio do podcast Motores no Sofá. Eu sou o Gonçalo. E eu sou o Luís. Como habitualmente prometemos que esta conversa não seja um sprint, mas também não é um endurance. Fiquem connosco, malta. Boas, malta! Estamos então de regresso, desta vez então para análise ao Grande Prémio de Spa, na Bélgica. Antes de começarmos aqui com o nosso podcast, como é habitual, falar aqui dos resultados finais, e aqui falaremos da corrida principal. A pole position foi conseguida por Lando Norris, mas a vitória acabou por ficar para Oscar Piastri, com Lando Norris em segundo e Charles Leclerc aqui em terceiro, e a trazer mais um pódio para a Ferrari. Max Verstappen a fazer quarto lugar e George Russell a terminar assim um top 5. Vamos falar um fim de semana em que tivemos sprint, mais uma vez, e um fim de semana em que parece-me que nós podemos tirar daqui duas conclusões, e vou abrir aqui o podcast com esta questão. Mais uma vez, depois de se calhar Silverstone nos ter deixado com outras ideias, a Fórmula 1 não corre à chuva, não é? Corre no limite em piso molhado. E a McLaren, embora deixe os seus pilotos lutar em pista, não os deixa ter liberdade para lutar estrategicamente. Não concordas? Não concordo com a segunda. Com a primeira concordo. Até acho que é um dos pontos negativos se não, se calhar o mais negativo do fim de semana. Contudo, é um bocadinho estranho estarmos a afirmar isto, porque uma das equipas mais importantes, diríamos que todas são importantes, mas do campeonato, neste caso a Red Bull, teve se calhar um resultado abaixo do esperado por causa dessa escolha da direção de corrida. Depois até irei abordar um bocadinho isso, mas supostamente a Red Bull estava à espera de ter uma corrida com muito mais chuva durante o piso molhado, e parece-me, depois no final da corrida existiu até críticas da parte de Max Verstappen como também de Lewis Hamilton, que curiosamente foram aqueles pilotos que alteraram a sua afinação do carro para um carro com maior carga aerodinâmica, e isso mostrou e viu-se em Lewis Hamilton a fazer um primeiro stint muito bom. Claro que eu penso também foi qualidade de Lewis Hamilton, mas também a afinação e a alteração do carro. Deixa-me dizer uma coisa em relação ao Hamilton. Isso é engraçado porque ele depois da corrida diz isso, mas quando estão em safety car diz que não há condições para correr. Pois, se eu não tinha conhecimento depois dessa do resultado de comunicação, ser interessante, ele tem essas declarações, mas antes tinha... é dos primeiros a dizer, antes, não quando a corrida efetivamente começou. Exato. No início, Sim, que não havia condições para correr. não tinha visto essa comunicação rádio, e é mais uma estranha incoerência para as várias de que Lewis Hamilton tem vindo a acumular nas comunicações na imprensa desde que vestiu o fato da equipa da Ferrari. Mas sim, eu em relação, só para terminar, depois se calhar ou podemos já adiantar isso, penso que é um dos grandes problemas hoje em dia da Fórmula 1 é não correr à chuva. Eu acho que as corridas à chuva, e eu vou introduzir já fala já sobre esse tema, que acho que é um dos temas principais. Porque parece-me que a Fórmula 1 então aqui eu acho que terá de tomar uma decisão, porque o que temos visto nos últimos anos, principalmente, ok que para o ano as regras irão mudar e nós não saberemos como é que irão, como é que os carros irão reagir, mas desde 2022 temos tido uma diminuição da qualidade de todas as corridas à chuva, para além de que a Fórmula 1 só corre quando já não está a chover. Ora, quando não já está a chover, o que é que acontece? Temos carros de Fórmula 1 que levantam cerca de 80 litros de água por pneu, ou seja, num espaço de 10 voltas temos uma pista relativamente seca numa linha de trajetória. Para além disso, o que é que isso faz? Faz com que exista apenas uma linha de trajetória ideal. Exatamente. Para além disso,
temos uma pista virgem, uma pista que carece de borracha, ou seja, o desgaste do pneu irá ser quase imperceptível. Daí termos aquela vitória e muitas vezes falar do interslick, não é? Porque os slicks, à medida que vão sendo utilizados, vão-se desgastando e vão ficando só com... não existem deixam de ter o groove. O groove, exatamente, e fica pronto um pneu liso. E muitas vezes existe esse tipo de... Ultimamente não, mas até o ano passado, até nos carros, principalmente nos carros da geração anterior, existia muita a utilização de, depois com a pista a secar, o pneu vai desgastando, mas ele é possível ser utilizado porque a pista assim o permite. E nós com estes carros o que tem acontecido é que basicamente a pista é seca, os pilotos trocam de pneus para slicks e vão até ao final da corrida. Que neste caso e neste ano temos os carros mais evoluídos de sempre, o que lá está, sem dúvida alguma, que dificulta as manobras de ultrapassagem e de luta em pista, e isso retira espetáculo. Para além disso, a outra forma de espetáculo da Fórmula 1 está ligada à estratégia. Ora, quando é retirada também a estratégia, uma vez que os pilotos só necessitam de parar todos para trocar para o mesmo tipo de pneu, e aqui entramos noutro problema que eu acho que tu também queres falar sobre isso, que independente do tipo de pneu que é utilizado, eles rodam as voltas todas ao mesmo ritmo, ou quase todas, ou assim pareceu, bastante aproximado, ou então é necessário um range muito grande de voltas para que exista uma diferença. Temos a conjunção de fatores para ter um fim de semana, neste caso um grande prémio, mau, e que não traga interesse para o mundo da Fórmula 1. Em relação à McLaren, depois podemos entrar um bocadinho, mas eu não concordo sobre isso, mas já lá iremos. Sim, vamos primeiro, vamos por partes. Acho que levantaste aqui mais. Eu levantei uns assuntos, tu já levantaste outros. Sim, porque penso que todos estão todos interligados, não é? Certa parte do McLaren que depois sim, falámos mais a seguir. Quando entramos em detalhe mais um bocadinho sobre as estratégias de cada equipa e cada piloto nesta corrida. Eu acho que tudo aquilo que tu disseste, não há muito mais a acrescentar no que toca à questão da direção de prova, da direção de corrida, não permitir correr à chuva. Isto é uma tendência que nós vemos há algum tempo e eu começo a achar que, porque eu efetivamente também percebo, e eu vi alguns onboards de alguns pilotos que estão um bocadinho mais para o centro. Desculpa, eu só me esqueci para terminar, que era com isso que eu queria dizer, que era, eu acho que a direção de corrida, e eu penso que depois também poderás dar uma opinião sobre isto, não te esqueças só o que vais dizer, que é, será que estamos na altura de decidirmos que a Fórmula 1 só corre em piso seco? E contratar e buscar os carros que são utilizados na NASCAR para secar a pista? É exatamente isso que eu ia dizer, que é. Mas continua. Era exatamente esse o tema que eu ia introduzir, que é, eu estive a ver alguns onboards, retomando aqui um bocadinho o meu raciocínio, eu estive a rever alguns onboards de pilotos que estavam mais no meio do pelotão e efetivamente não se vê nada à frente. Nada, não se consegue ver nada. As primeiras voltas, ou seja, já não está a chover, nas primeiras 2-3 voltas, depois da reta, ou seja, depois da Rouge, não é? Temos a reta Camel. Sim. E depois da reta por ali abaixo não se vê nada. Nada. E portanto, efetivamente, é um problema que estes carros têm. E não é de agora. Os carros da geração anterior já tinham este problema. Mas permitiam um bocadinho mais de visibilidade. Sim. Estes, devido ao tipo de fundo da maior carga aerodinâmica a ser gerada pelo fundo, etc., levantam ainda mais spray. E portanto, eu acho que a Fórmula 1 tem uma de duas coisas. Ou adota, ou pelo menos a meu ver, eu preferia que adotassem uma espécie de mecanismo para corridas à chuva, que reduzisse um bocado o spray. Isso foi estudado, não é? Não, foi tentado uma vez, mas nunca foi tentado. Uma pista molhada com mangueiras. Porque também não é muito a favor, ou seja, as equipas não são muito a favor disto, porque isto vai introduzir deficiências no efeito aerodinâmico que eles trazem, etc. Controle de temperatura dos pneus. Exatamente, vai influenciar tudo isso.
E nenhuma equipa de Fórmula 1 quer. Então aquilo também não foi muito mais tentado. Certo. Mas eu acho que efetivamente a Fórmula 1 devia olhar para isto com atenção. Se os carros da próxima geração continuarem a levantar spray como estes levantam, eu acho que a Fórmula 1 devia seriamente olhar para isto e ter uma espécie de spec chuva que permitisse os carros não levantarem tanto spray. Isto aqui de um leigo que não percebe nada do assunto, apanham umas chapas ali atrás do difusor ou qualquer coisa para não levantar tanto spray. Eu sei que não é tão simples quanto isso, malta, mas pronto. Mas tentar fazer ali alguma coisa e ter uma spec chuva que era um equipamento standard para todas as equipas, à semelhança do que é o Halo, por exemplo, em que nenhuma equipa pudesse tocar naquela peça e era encaixada lá naquele momento e só nessa altura que podia ser utilizado. Ou então, que era uma coisa que para mim também não me faria muita confusão, que era a Fórmula 1 não corre à chuva. A Fórmula 1 não tem pneus de chuva, mas aí não pode. Quando se diz não corre à chuva, não corre mesmo à chuva. Não tem sequer pneus de chuva. Certo. Não há pneus de chuva, há pneus slick e só se corre em seco. E enquanto a pista não estiver seca, não se corre. E tem que se ter uns carros para secar a pista, como tem a NASCAR. Agora, a NASCAR tem 1 milha, 1,5 milha para secar. Uma corrida de Fórmula 1, principalmente em Spa, tem 7 km. Esse é outro problema que eu queria. Ou seja, não é plausível. Vamos ser sinceros. Esta parte não é plausível. Ou não é plausível secar a pista. Mas a única forma de não se correr à chuva é efetivamente não se correr naquele dia. Exato. É pegar e fazer um postpone. Mas correndo à chuva, tipo com vinho, e era bom ter uns pneus de chuva. Não, correndo à chuva temos de ter pneus de chuva. Não. Hoje em dia não tens pneus de chuva, só tens pneus intermédios, que é aquele Sim, meio também seco. é verdade. Sim. É que quando começa a chover, as corridas existem bandeira vermelha. Eu também não tenho, muitas vezes... A questão é que o pneu de chuva no- ainda é pior a levantar spray, ainda levanta mais spray. Sim, exato, mas a minha questão é, muitas vezes faz aquelas voltas atrás do safety car. Sim. Se os pneus de chuva fossem plausíveis, os pneus, os full wet, 2, 3 voltas com estes carros, com os pneus full wet colocados, mesmo atrás do safety car, retiravam grande parte da água. Sim, Atrás é do safety car. Sim. E atrás do safety car não tens... Mais percebes? um bocadinho. Não sei. É um acho que caso se devia difícil. olhar para, para além disso, eu acho que também... acho que podemos... Eu queria trazer também um bocadinho esta conversa, porque a pista também não poderá ter um pouco de culpa em relação a esta perca de qualidade nas corridas em Spa. Porque eu agora tenho pensado um bocadinho para trás. Isto já não estou aqui a falar só da chuva, já estou a falar mesmo até do próprio Grande Prémio, que não foi assim tão emocionante, a própria corrida sprint. Sim, mas acho que foi muito por causa da questão da chuva. Sim, mas a corrida sprint... Mas a sprint também não foi. Foi muito pior e nós temos tido até sprints de vez em quando relativamente interessantes. E eu pus-me a pensar um bocadinho nisso, e eu sou uma das pessoas que gosto muito da pista Spa, mas parece-me que esta geração de carros e Spa não combina. Nem lá perto um bocadinho. Sim, eu não me lembro de uma pista... Mas sabes que eu este ano cada vez mais acho que esta geração de carros já com todo o trabalho que os engenheiros conseguiram fazer, esta geração de carros já não cumpre o seu propósito. O propósito desta geração de carros e deste regulamento foi os carros poderem se seguir uns aos outros. Sim. E haver mais batalha. Exatamente. E o que nós verificamos este ano é que isto não acontece. Já o ano passado já era difícil. E já começou a ser mais difícil. Este ano é ainda mais difícil. Isto já quase que parece os tempos da geração anterior. Eu acho que está pior. Não acho que esteja pior. Eu acho. Acho que os últimos 2 ou 3 anos da geração anterior foram anos em que houve muito equilíbrio. À exceção de 2020. Sim, à exceção de 2020. Houve, principalmente 21, não é? É que houve ali muita. A própria McLaren começou a aparecer um bocadinho mais. 19. A Ferrari estava um bocadinho atrás, mas estavam ali taco a taco com a McLaren. Ou seja, havia ali 2, 3 equipas, tipo em blocos, que estavam juntas. Sim. E isso trazia-nos batalhas. Agora, é que imagina, eu penso antes, e a Mercedes dominou sim
mas eu tive sempre a Ferrari, no meu caso até no último ano tivemos a Red Bull, com o Max a ser campeão, mas ainda em 2019 o motor super potente, não é? E no Bahrein o Leclerc na terceira corrida da temporada faz pole position, lidera a corrida toda e só perde porque o motor dá de si. E depois teve, mas ok que a Mercedes ganhou mais, mas depois na segunda metade da temporada o Leclerc vence em Spa, vence em Monza, Vettel faz a pole position em Singapura, mas depois é Vettel que vence, ou seja, depois mesmo em 2018 as lutas, a primeira metade da temporada foi bastante interessante. Sim, mas em 2017 dominou-se sempre. Sim, eu sei, mas eu sentia mais lutas. Ok, que também podes dizer que nestes carros eu acho que houve um fator. Parece-me que esta geração de carros foi muito quase domínio constante. Quem conseguiu acertar ganhou uma vantagem muito grande e nenhuma das outras equipas conseguiu resolver os problemas. Parece-me que quem descobriu um ou outro segredo deu o passo em frente. E é este o risco e o problema. Enquanto que na geração anterior a Ferrari conseguiu recuperar, a Mercedes tinha uma vantagem espetacular nos motores e foi isso que a permitiu ter logo um avanço, mas a Ferrari ali em 2017 e 2018 podia ter ganho o título, podia. Depois a Red Bull chega em 2021 e o Max ganha, percebes? Aqui ninguém consegue chegar lá acima. Quando alguém chega ao topo, domina. Não tens mais nenhuma outra equipa a acompanhar. Mas esse é o problema de nós termos regulamentos tão restritos, não é? É que depois, nos ligeiros pormenores... E cada um pensa de forma diferente, cada um olha para a interpretação. Os ligeiros pormenores podem te dar vantagens enormes. Exato. Eu acho que foi isso que aconteceu, não é? Com a Red Bull, agora com a McLaren. Exatamente, ou seja, se alguma das equipas não chega àquele pequeno pormenor, nunca vai chegar àquela performance. Exatamente. Ou então vai encontrar outro pormenor qualquer que lhe vai dar uma vantagem que também é ela muito grande, no fundo o que aconteceu com a McLaren. Exatamente. Que ganhou aqui uma vantagem tão grande que nem a própria Red Bull conseguiu manter um nível. Exatamente. Sim, porque eu acho que a Red Bull não desceu o nível. Eu acho que a McLaren é que extrapolou. É este o problema de termos peças standard ou regulamentos muito restritos e dar menos liberdade aos engenheiros. É este problema, é que depois os engenheiros estão muito concentrados estão muito concentrados num só bloquinho. Estou muito curioso para o ano. E dentro daquele bloquinho vão arranjar muitas ideias. Estou muito curioso para perceber como é que os engenheiros vão desenvolver a parte mas já estamos aqui a dispersar um bocadinho e ainda não concluímos a questão sequer da chuva. Só para terminar a questão da chuva, eu acho efetivamente que a direção que a Fórmula 1 e as equipas em específico têm que tomar uma decisão sobre isto. Também acho que sim. Nem que seja chegarem à conclusão que vamos pegar para o espetáculo. Vamos fazer 5, 6, 7 voltas atrás do safety car de full wets para retirar mais água em várias de forma uniforme. Exatamente, os pilotos a fazerem diferentes trajetórias para limpar a pista toda. De forma uniforme e depois tiram aqueles pneus, ou seja, não tem que começar com aquilo, ou seja, tiram todos aqueles pneus, calçam, seja slicks, se já der, seja intermédios, e começa a corrida. Sim. Porque problema de combustível também não haverá, porque se eles fizerem 6, 7, 8 voltas atrás do safety car, vão gastar menos combustível do que gastariam em full racing mode, e portanto, é uma solução. Sim. Ou seja, acho que devíamos retomar o pensar noutra solução, porque senão o que acontece agora é que nós, em 2, 3 voltas, vemos uma linha a formar-se e vemos os carros a terem que ir por aquela linha e não conseguirem fazer outro problema que trajetórias diferentes. Sim, antes de avançarmos, outro problema que ocorreu este fim de semana é esta agora medida de que não pode, que para começar, eu acho que o começar da corrida devia ter sido feito em standing start. Concordo. Não concordo nada em fazer o recomeço atrás do safety car. E segundo, ok, se me disserem que eu aceito, na minha opinião, o
o recomeço em modo largada exatamente, sem ser em standing start, atrás safety car, se tivermos algo como existe na NASCAR, lado a lado. Não digo que seja roda com roda, mas que permita que, por exemplo, o primeiro e o segundo classificado tenha o limite da sua asa da frente a meio do carro do pole sitter. No fundo, o que acontecia antigamente. Exatamente, o que acontecia antigamente, porque senão o piloto que parte da pole position neste tipo de condições, neste caso não aconteceu porque, e falamos disso a seguir, Lando Norris comete dois erros cruciais, mas o piloto que parte da pole position tem uma vantagem muito superior. Ou seja, acho que essas medidas também deveriam ser um bocadinho pensadas para dar um improve. Sim, concordo contigo. É o rever isto e o rever esta questão do arranque largada. Eu agora também me está a faltar o nome. Sim. Mas pronto. Rolling Start. Rolling Start, exatamente. Isso tem que ser revisto. Para mim, esta regra não faz sentido. Malta, para quem não sabe, nos Rolling Starts, a asa da frente do carro que vai atrás não pode passar a roda traseira do carro que está à sua frente. Exatamente. Ou seja, no fundo, isto é o carro. O eixo. Ou, no fundo, isto é o carro. Este carro só pode estar aqui. E o que acontecia antigamente era que este carro podia estar aqui. Exatamente. E é totalmente diferente. E isto é totalmente diferente. E este arranque assim dava-nos arranques em safety car muito mais interessantes e muito mais emocionantes. A partir do momento em que estão atrás e que o piloto que está à frente tem a possibilidade, e bem, como é óbvio, de lançar a corrida quando achar melhor, geralmente quem está na frente tem sempre muita vantagem. Portanto, esta questão até é uma questão geral, que não é só para a chuva. Sim. Depois, tu tocaste aí num ponto, e ainda antes de irmos à corrida e aos McLaren, porque no fundo também acho que é a única coisa que temos a dizer da corrida, mas ainda antes de irmos aí, falar, e tu já abordaste um bocadinho o tema, falar da Pirelli e falar de pneus. Hoje, além de todas estas questões do spray e disto, daquilo, daquilo outro, a verdade é que também não há bons pneus. O full wet é para demasiada água na pista que hoje não se corre. Acontece. É mesmo, ele só funciona mesmo com muita água. E aí é red flag. Exatamente. E nem é só isso, Luís. Mesmo ter muita água, todos os carros com full wet, a quantidade de litros que eles tiram, os full wet deixam de funcionar em 2 voltas, porque já não há água suficiente. Sim, que já aconteceu algumas vezes. Exatamente. Há um maior número de pilotos começou em full wet, passado 2 a 3 voltas já estava para intermédios. Quem acabou por usufruir foi quem arriscou em ir de intermédios. E depois quem ficou prejudicado foram os que começaram full wet. Eles arriscam ir todos em intermédios que aguentam 2, 3 voltas. Exatamente. Portanto, começa logo por aqui. Só existem pneus intermédios. Sim. Não existe mais nenhum pneu. E o pneu intermédio também tem ali uma gama de funcionamento em que basicamente só faz sentido quando não há chuva efetivamente. Ou seja, quando lá está. A Fórmula 1 hoje em dia. Miudinha, não é? Sim, uma chuva muito miudinha. Hoje em dia a Fórmula 1 não corre à chuva. Hoje em dia a Fórmula 1 pode correr em piso molhado. Exato. Mas nunca corre à chuva, porque nunca está a chover. A exceção foi Silverstone. Sim. E a verdade é que houveram logo 2 ou 3 pilotos que vieram dizer isto não é seguro. Sim, mas eu também acho curioso porque as pessoas falam de Silverstone, mas é curioso que quem se despistou em Silverstone por causa da chuva foram todos os rookies. Exato. E se vamos ver, os rookies foram aqueles que raramente correram à chuva desde sempre. Sim. Ou seja, se calhar, se corressem à chuva antes, é que eu não vi nenhum piloto experiente a ter problemas. Sim. Ou seja, estás a perceber o que eu quero dizer? Eles hoje em dia já não sabem correr à chuva porque nunca correram. Nunca tiveram nessa circunstância. Claro, nunca correm à chuva. Essa é a verdadeira questão. Claro que depois eles estão lá e dizem que é inseguro. Estás a tocar num ponto importante.
porque isto também é algo, e já vamos a desviar outra vez para o tema anterior, mas é algo que Formação. acontece de forma transversal em todas as categorias Sim, da Fórmula 1. exatamente. Ou Formação. seja, a Fórmula 2 não corre à chuva, a Fórmula 3 não corre à A chuva. Fórmula 3 teve a corrida cancelada. Exatamente. Mas a Porsche Supercup correu, Pois. não é? Se eles conseguem correr, os outros também têm que conseguir correr. Eu percebo a questão do... Lá está, como disse no início, percebo a questão do spray, mas Sem então dúvida vamos alguma. olhar para isto como Para tentar resolver. efetivamente como um problema e criar uma solução para ele. Já são vários anos Já a ter são- este tipo de problemas. Exatamente, sem se arranjar Uma solução. para ele. Exatamente. Pronto, mas agora continuando e voltando à questão dos pneus, esta questão dos pneus de chuva é uma questão importante, mas acho que a verdade é que aqui a Pirelli também estar a desenvolver pneus novos para carros que não correm à chuva, primeiro temos outros problemas para resolver no que toca à questão da chuva. Acho que, para mim, a questão da Pirelli é que, e nós já falamos várias vezes aqui de pneus, é que isto, para mim, não faz sentido. Acho que, efetivamente, E este fim os de semana Pirellis tivemos um são agravante. todos os mesmos pneus em que lhe depois vão pintando à sorte as cores que lá estão. Porque já não é a primeira vez. E eu sei que, como tu disseste, a pista estava virgem e, portanto, não desgasta tantos pneus. Mas não é e tudo justificação mais. para o que aconteceu. Mas não é justificação para o Piastri e o Norris. Se fores fazer todas as voltas, se somares todas as voltas, desde que colocaram slicks O Piastri faz mais até uma ao volta. fim, eles fazem, sim, o Piastri faz mais uma volta, O mas Piastri faz 31 e o Norris 30. 30. E eles fazem, eles ficam em média, o Norris é 3 décimos de segundo mais rápido, em média. Só. Mais nada. Sim, mas isso lá está, tem agravantes de que, por exemplo, ele depois comete um erro na volta Sim, final, mas o Piastri depois também, ele abranda, mas o Piastri também assim. acaba por cometer 2 erros Sim, em pronto. que perde também tempo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que os pneus foram demasiado parecidos para pneus que têm 2 graus de diferença, porque esta é outra nuance. Exatamente, foi o primeiro. Para fim de esta semana. corrida foi a primeira vez que a Pirelli trouxe um pneu duro 2 degraus acima do pneu médio. Basicamente veio o C4, o C3 e o C1. E o seu 1, exatamente. Ou foi o C5, C4 e C2. Não sei, pronto. É um ou outro. O pneu duro era supostamente Exatamente. 2 degraus à frente. É isso. Mas acho que foi Eh, C4, C3, C1. Acho. eu também tenho ideia que sim. E portanto, como é que... Primeiro, 2 coisas. Como é que o Piastri não foi mais rápido do que o que foi Certo. no início? Exatamente. Mas aí eu acredito que até possa ser, ok, estava a poupar para conseguir efetivamente chegar ao fim. Correto. Eu E acho portanto que isso é verdade. aí Eu acho que eu isso é admito. verdade. Portanto aí eu admito que isso poderia acontecer. Agora, o que eu não consigo entender é como é que depois, no final da corrida, ele continua a conseguir fazer exatamente o mesmo ritmo. Certo. Tu, se fores ver as voltas do Piastri, são sempre iguais. E por muito que ele estivesse a poupar, não deveria ser possível. Até porque eles fizeram um ritmo para as circunstâncias relativamente engraçado. Sim. Em que volta após volta, o Norris ia colocando Basicamente- voltas mais rápidas Basicamente, e o Piastri ia respondendo. basicamente era preciso ter uma gama muito elevada de voltas para que a diferença existisse. Sim. Quase que isto não, mas isto não é endurance, não é? Isto E não, repara, não estamos a e falar de estamos a stints falar- de oh, 3 Gonçalo, horas. Mas nós estamos a falar de 30 voltas de uma corrida de 44. É isso? Porque 30 voltas aqui são 50 no outro lado. Certo. Portanto, nós estamos a dizer que o pneu médio Numa durou 50 voltas e que o pneu duro durou 50 voltas. Porque uma Certo. coisa que o Norris veio dizer é que os pneus dele também já não tinham muito mais para dar. É isso. Ou seja, Ele puxou mais. ele puxou mais, é verdade. Certo, temos que entender isso. Mas mesmo assim, é um Não faz pneu sentido. médio contra um pneu duro 2 degraus acima. Exatamente. Não faz sentido a performance e não faz sentido a durabilidade. Não. Isto não é a primeira vez que vemos. E vemos, já nos aconteceu ver pneus Pirelli noutras corridas
a fazerem performances semelhantes. Tu teres um duro ou teres um médio com performances semelhantes. Exato, performance em questão de e durabilidade também. Não, às vezes o problema é esse. O problema é que às vezes o duro tem o mesmo nível de rapidez, sim, essa ainda é outra questão. E dura mais. Exato. Ninguém usa o médio. Claro. Ninguém vai fazer estratégias diferentes. Exatamente. Ou seja, eu acho que... Ou seja, esta pista, tivemos o problema da questão da chuva, como falámos, e de não socorrer à chuva. E depois tivemos o problema do pneu, porque as estratégias ficaram logo ali por si só terminadas. O Norris, e bem, acaba por colocar duro para fazer uma estratégia diferente. Na realidade, ele no final da corrida diz que decide ir pelo duro, independentemente de saber qual era o pneu que Piastri iria escolher, mas eu acredito que ele fazia uma pequena ideia. Exatamente. Que seria isso, e escolheu o duro para fazer diferente. Eu acho que ele teve bastante bem. E teve bem a fazer isto. Eu acho que faz todo sentido. Ele estava atrás, tinha que conseguir de alguma forma... Eu acho que ele podia ter atacado um bocadinho o Piastri, mas termina. Sim, já vamos chegar aí. É isso. E portanto, os pneus não são um problema também. Ou seja, e são um problema em seco. E nós em seco já falámos disto. Mas numa situação de pista virgem, ainda é pior. Claro. E basicamente a corrida terminou ali. Sim. Volta 16. E agora então passamos para a corrida. E não foi só entre a vitória, terminou ali para tudo, para todos os pilotos. As equipas que falharam no momento da estratégia perderam a posição e acabou. Ficaram ali, poucas foram as que conseguiram recuperar alguma coisa. E agora sim fazemos aqui a passagem para a corrida. E fazemos a passagem para aquilo que eu estava a dizer. E a provocação que eu fiz logo no início, da questão de os pilotos da McLaren são livres para lutar em pista, mas não são livres para ter a sua própria estratégia. Porquê? Eu acredito que se o Norris tivesse a possibilidade de parar mais cedo que Piastri, o teria feito. Ok. Mas essa não foi a pergunta que eu tinha entendido. Porque quem escolhe os pneus para ele próprio é o Norris. O piloto e o engenheiro. É o Norris, porque não é, quando digo estratégia, o engenheiro diz-lhe que o Piastri colocou médios e ele perguntou-lhe: queres este ou este? Quando digo estratégia, não é isso. E faz. Eu acho que ele aqui teve muito bem. Quando digo estratégia. E fez tudo sentido a escolha. E eu acho que ele no final da corrida completamente de acordo. Podia ter lutado pela vitória. Completamente de acordo. O que eu quero dizer é quando eu digo não haver estratégia, o Norris, naquela posição, teria sempre de esperar para ver o que é que o Piastri vai decidir. Iria sempre parar em segundo lugar. Não sei, porque eu não ouvi as comunicações rádios todas, mas eu não tenho ideia se isto é uma comunicação rádio do Norris a pedir para parar, entendes? Ou seja, não consigo, já não é a primeira vez que eu... Não consigo ajuizar isso. E por outro lado, é sempre fácil alegar que o líder tem a prioridade, não é? Mas se eles... É complicado, e eles estavam bastante perto um do outro. Compreendo. Esse é que é o problema, não é? Compreendo. E não tem qualquer problema a McLaren fazer isto. Porque senão mas não é voltámos à Hungria 2024. Sim, mas não é para vir dizer que os pilotos são livres para lutar. Não, são livres para lutar em pista. Pronto, mas não são completamente livres para lutar pelo campeonato. Porque se fossem dois pilotos em duas equipas diferentes, tenho a certeza absoluta que Lando tinha parado primeiro. Sim, óbvio, Luís, óbvio. Então porque é que o Norris... Então porque é que tens de olhar equipa, isso do lado da equipa. Sim, tens que olhar... Pronto, mas o que eu te quero dizer... E ali... Mas eu não concordo com isso, a questão é essa. Pronto, ok, mas tendo em conta que são os dois pilotos da mesma equipa, estão os dois parados nem por cerca de 3 segundos, mais ou menos, ou seja, um duplo stack seria... Não chegava a 2 segundos naquela altura. Exato, seria um duplo stack seria... mas péssimo, isso é impensável. Não é? Entendes? Mas isso é impensável. Ou seja, aqui a questão não é o duplo stack. Sim. Aqui a questão é o piloto dizer eu quero parar agora. E pronto. Sim, eu entendo isso. Enquanto que ali, o Norris se dissesse eu quero parar agora, não. O Piastri para primeiro, porque é o líder, é o que tem a prioridade. Certo, isso é a lógica normal das coisas que acontecem, mas lá está, eu não sei se isso não poderia ter acontecido. Isso é a lógica normal quando eu não sei se isso não poderia ter acontecido. Vamos pôr
O Norris quis parar e para o primeiro. Por isso mesmo, aprenderam. Pronto. Mas aprenderam mal. Porque aqui a questão para mim é exatamente esta, que é: eu sou o primeiro a defender que primeiro tem que estar a equipa. Eu já o falei aqui várias vezes. Agora, na situação da McLaren tem o título de construtores completamente controlado. E sabe que tem os seus dois pilotos a lutar pelo título. Portanto, para uma equipa que diz, uma coisa é estás numa Red Bull ou estás numa Mercedes que dizem, não, este é o meu piloto número 1 e é este que vai lutar pelo campeonato. E, portanto, aqui as coisas estão resolvidas. Quando tu estás numa equipa que diz, não, pá, nós temos estes dois pilotos, a equipa é primeiro, depois entre eles podem fazer o que eles quiserem. E podem lutar à vontade. Ora, a equipa está primeiro e está resolvido. Mais ou menos resolvido. A não ser que agora percam as corridas todas, o que me parece que não faz, que não será plausível. E portanto, então porquê é que não deixam os dois pilotos efetivamente lutarem? Porquê é que não deixam os dois pilotos efetivamente dizer, olha, eu quero parar agora e param, eu quero parar depois e param depois? Eu concordo 100% contigo, mas isso tem de partir do piloto. Mas a questão maioritariamente, principalmente neste tipo de condições. Entendes o que eu quero dizer? Sim, mas a questão é que isso já nem se coloca. Aquilo que eu quero dizer não sei, isto. Não sei. Isto já é uma isso coisa não que podemos está. Ajuizar, isto é uma coisa que se está a falar. Não, é assim. Pronto, tens a tua opinião, mas eu, na minha opinião, acho que isto é uma coisa que já está conversada e eu acho que é por causa disso, e sendo isto verdade, faz ele muito bem, que é por causa disso que o Piastri é tão agressivo nos arranques com o Norris. Porque sabe que se estiver à frente, será sempre ele o primeiro a decidir. Pronto. E portanto, isto já é algo que está combinado de antemão. E por isso é que tu não ouves os pilotos também no rádio a dizer que querem parar. Porque sabem que não é isso que vai acontecer. Sabem que é isso que não está combinado. Percebes? Portanto, eu fico com a ideia que há liberdade entre os pilotos da McLaren de se defrontarem em pista. No que toca à estratégia, é quem está à frente é que tem vantagem. Agora, contudo, eu acho que as escolhas de estratégia o Norris estava por cima. Eu acho que o Norris, também acho que sim. O Norris, mas há aqui dois pontos importantes. Tu disseste há bocado, isto agora avançando então mesmo para a discussão da corrida em si, disseste que o Norris comete um erro à saída da curva 1. É verdade. Mas o Norris perderia aquela posição de qualquer das formas. E a razão pela qual isso acontece, e que eu digo isto, é a sprint. Se tu fores analisar o arranque da sprint, o Piastri sai muito bem da curva 1, o Verstappen comete um erro na curva 1, e mesmo assim consegue passar o Piastri. Sim, mas tinha um carro com muito menos downforce. Sim, mas ali a questão principal disto acontecer é uma característica da pista de Spa, e nós temos visto isto acontecer muitas vezes, e se fores ver as corridas passadas, isto acontece constantemente. Eu concordo 100%, o piloto que sai da segunda, ele cometer o erro. O piloto que sai da segunda posição, geralmente, se não consegue ultrapassar, fica lá muito perto. Sim, mas a questão é que naquele momento, e para além de que não foi só culpa do Lando, mas eu, para referir os dois erros que eu acho que ele comete, primeiro, eu acho que ele faz mal o arranque da corrida. Ele começa a corrida a seguir a Blanchimont, o que permitiu que o Oscar Piastri conseguisse aproximar na travagem para a chicane final. E isso permitiu ele, sendo o líder da corrida, só tem de acelerar no final do S, em que ele é o primeiro que tem os cavalos no chão e ganha logo ali um fogo. Porque o Piastri ainda está a rodar o carro e ele já está a acelerar. Concordo contigo a 100%. É o primeiro erro. Segundo erro, ele sai mal, o que permite que Piastri fique muito mais próximo antes do Rouge e da reta cama. E depois tivemos o problema das baterias. Daí eu achar que se ele tivesse feito estas duas situações de forma correta, eu não estou a dizer que o Piastri não iria passar, mas eu acho que ele poderia tentar lutar na travagem e defender-se. Entendes? Piastri, é só nesse sentido que eu falo. Se reparares, o Piastri ultrapassa-o mesmo muito cedo. E ultrapassa-o muito cedo por causa disso. Por causa das baterias também, é isso que eu quero falar. Sim, mas acima de tudo por causa da questão do erro. Porque a McLaren depois veio dizer
que ele ficou sem bateria porque usou demasiada bateria no arranque. Eu acho que... Ele tentou-se distanciar rapidamente. E é por isso que comete aquele erro, porque chega com demasiada velocidade à curva 1. Sim, eu acho que ele também tive a ver um pouco e o modo motor que ele tinha era diferente. Era diferente, exato. Naquele preciso momento, mas acho que não era suposto estar aquele modo motor ali. Certo, pronto. Mas mesmo assim, o Piastri passa demasiado cedo na reta por causa da questão do erro. Mas o que eu quero dizer é que mesmo sem esse erro, o Piastri iria passá-lo mais tarde na reta, mas ia passá-lo na mesma. Lá está, mas eu acho que... Não tenho muitas dúvidas disso. Eu tenho dúvidas. Talvez se o arranque dele tivesse... defender. E se o Norris fosse inteligente, ou travas ou ficámos aqui os dois. Talvez se... É preferível ele ter saído lá com mas a 5 do que a 11. Não sei se é bem acima. Talvez fazendo um arranque melhor do que o que fez, que efetivamente poderia ter sido melhor. Aí sim, aí talvez eu acredito que pudesse acontecer alguma coisa. Mas mesmo assim, eu já no sábado tinha dito isto, que é, eu acho mesmo que o Piastri este ano, além de estar a fazer um ano muito bom, está a fazer um ano excepcional, acho que também está com aquela pequena estrelinha. Mas está a fazer um ano excepcional, acima de tudo não é excepcional, é sem erros. Sim, é isso, mas isso é o que está a diferir. Mas isso é excepcional. Contudo, sim. Mas deixa-me só terminar isto, que é, mas mesmo assim, eu acho que ele está a fazer uma corrida muito boa, mas acho que ele acima de tudo tem aquela estrelinha este ano. Não sei se foi o facto de ter começado mal na Austrália ou qualquer coisa. Sei que ele está com uma estrelinha. Repara, o Lando tem tido alguns problemas na qualificação. Na própria sprint ficou muito longe de Piastri. Consegue resolver esses problemas, consegue dar a volta por cima, consegue fazer a pole position, mas faz a pole position num circuito em que efetivamente sair da pole position não lhe dá uma vantagem assim tão grande, se calhar até lhe dá uma desvantagem. Ou seja, o que eu estou a querer dizer com isto é que efetivamente eu acho que o Piastri, mesmo quando se calhar está a ter um fim de semana um bocadinho menos bom, não é? Mesmo assim o Norris não consegue capitalizar, e muitas das vezes nem é só por culpa do Norris, porque repare, efetivamente há essas questões do arranque, efetivamente é verdade, mas repara, ele para na box, eu ia falar sobre isso, faz uma entrada, falar sobre isso. Pronto, então fala sobre o assunto. Porque depois eu acho que ele, e daí eu achar que ele no final da corrida poderia ter lutado, porque claro que teve o problema na box e isso fez com que perdesse cerca de 2 segundos e meio, cerca de 2 segundos e meio, 3 segundos, e contudo ele faz a escolha, na minha opinião, correta em relação aos pneus, coloca o Piastri numa posição bastante complicada. Colocou o Piastri na posição de ou acelera, extrai tudo o máximo dos pneus para outra vez, e nós fica até ao fim, ou então preserva os pneus e vamos ver se o Norris chega à traseira dele ou não, certo. E como chega. Eu acho que aqui o Norris esteve excelente, mas depois também vemos um stint com vários erros. A questão foi essa, houve cerca de 2 erros que o fizeram perder, principalmente depois o último, quando ele está já a cerca de 3 segundos e meio, e depois sobe para 5 segundos nas últimas duas voltas, naquele momento em que estava a existir a maior queda dos pneus, não é? É quando ele comete esse erro final, e a partir daí ele desiste da corrida. Mas lá, imagina, eu acho que o Norris tem a velocidade, tem feito as escolhas estratégicas corretas, mas depois tem cometido o erro dentro dos stints. Eu acho que este fim de semana mostrou isso. Ele somando os erros, perdeu facilmente 3, 4 segundos. Facilmente. Entendes? Sim. E poderia ter esses, já nem falando com o erro na box. Desculpa. Que, pronto, poderia ter acontecido a um ou outro piloto. Aconteceu ao Norris. E foi pena, porque eu acho, principalmente sem esse erro na box, eu acho que o Norris tinha lutado e tinha ganho a corrida. Eu acho que tinha mais. Mas há um pormenor importante que mas lá estás está, a esquecer. Depois também ele no stint
comete vários erros. E lá está. E tudo isto acumulado é complicado. Mas há 2 erros do Piastri que não aparecem na televisão. Acredito. E desses ninguém fala. Sim, ninguém fala porque ele ganhou a corrida, não é? Mas aqui, mas aqui a questão é, estás numas condições em que cometer erros ou seja, é praticamente normal. Tu não tiveste nenhum Eu não piloto estou a dizer o contrário. na grelha em que não tivesse cometido um erro. O próprio Leclerc cometeu um erro, o próprio Verstappen cometeu um erro, e é um piloto excepcional à chuva e em condições mistas como as que aconteceram. Ou seja, estávamos o Norris para fazer aquilo que fez, e tendo em conta a pouca diferença de performance dos pneus que nós falámos, para ele ter conseguido fazer aquilo, ele teve que andar mesmo no limite. E andar mesmo no limite tem estas consequências. Agora, a questão e o porquê de eu ter falado de não haver liberdade na estratégia tem a ver com um dado muito interessante. E esta parte também ninguém fala. E agora estou aqui a fazer um bocadinho de advogado do Norris, porque acho que efetivamente nesta corrida e neste fim de semana, à parte da sprint, ele foi o piloto mais rápido. Mas eu concordo com isso. Eu estou Repara, aqui a defendê-lo o Norris na volta de entrada. Eu acho que o Piastri não fez um fim de semana por ela. O Norris na Eles têm o melhor carro dominador e não. Ou seja, só têm de ganhar e fazer o Norris na volta de entrada ganha quase 4 segundos ao Piastri. O Piastri faz uma volta de entrada muito má. Sim. E o Norris ganha-lhe quase 4 segundos. Mas daí eu dizer. O problema foi que na volta de saída, pelo facto do Piastri já ter uma volta em cima dos pneus, não é? O Piastri ganha quase 10 segundos ao Norris. Claro. Mais, ok, vamos dizer que são 8 e os outros dois são da paragem nas boxes. Mas no geral foram 10 segundos. Ora, se ele tinha ganho, se ele estava a 1, se perdeu ali 10, eram quase 11 segundos. Não é? Ou seja, isto para dizer o quê? Este tempo perdido nesta segunda volta não foi porque o Piastri foi melhor que ele. Foi porque o Piastri, por circunstâncias da corrida, e até podemos argumentar que por erros do Norris, estava à frente e a McLaren não permitiu ao Norris parar mais cedo. Percebes? Ou seja, o Norris estava efetivamente de pés e mãos atadas. Ali fez aquilo que conseguiria fazer, que foi meter os pneus duros, como tu referiste, não é? Fazer uma estratégia diferente e esperar que resultasse e dar o seu melhor. Mas a partir daquele momento a corrida estava perdida. Não, e pela lógica, a corrida estava perdida. Pela lógica deveria dar resultado. O problema é que não tens uns pneus que sejam normais. A questão é, sim, a questão é esta. Sim, isto poderia ter sido. Ninguém estava à espera que os pneus fossem assim. Isto podia ter sido uma corrida até bastante interessante, porque da forma como as coisas estavam a acontecer, aquilo que eu pensei na minha cabeça foi: ok, o Norris vai fazer uma corrida de gestão. Sim, exatamente. E o Piastri vai fazer uma corrida de ataque. O que nós vimos foi exatamente o contrário. Foi o Piastri fez uma corrida. Não foi o contrário, foi igual para Eu nem todos. diria de gestão, porque ele também andou a atacar. E o Norris tem aspas. Mas foram todos os pilotos. Não, sim, todos os pilotos, porque os pneus não se desgastavam. Desgastavam, mas num ritmo semelhante. Exatamente. Nem era num ritmo semelhante, portanto, os pneus médios desgastavam-se mais que os pneus duros. Sim, a questão, mas não era assim tão mais. Até ao final da corrida não existia esse desgaste. Sim. Para se notar a diferença. Ou assim tão acentuado. Imagina, não houve uma volta em que o Norris a puxar, conforme estava a puxar, conseguisse ganhar sequer um segundo numa volta. O máximo que ganhou foi 8 décimos e meio. Isto não é normal. Sim, mas também ganhar um segundo por volta. Não, quando tu tens, já têm, tá bastante... quando tens uma decalagem de 2 graus, quantas e quantas vezes tu vês alguém a meter macios e a ser 2 segundos mais rápido que alguém que está de duros? Sim, claro, compreendo. Aqui é a mesma coisa, Gonçalo. O médio, não esqueça que o médio era 2 abaixo. Sim. E eu não estou a dizer que tem que ganhar 2 segundos, estou a dizer que a diferença tem que ser no mínimo de 1 segundo de diferença. Sim, claro. Quando os pneus começam a desgastar, que não aconteceu. Mas, continuando. E só para terminar o meu raciocínio e dizer que, e explicar mesmo isto, que é, eu acho que o Norris tem cometido alguns erros, principalmente em qualificação.
E é isso que tem feito com que ele tenha que andar sempre de trás para a frente. E lhe tem criado aqui algumas questões. Mas a verdade é que também em vários momentos temos visto que o Piastri tem tido um bocadinho a sua sorte a vir até ele. Faz a sua parte, sim, que é não comete erros, e tem todo o mérito nisso, e é por isso que está no lugar onde está. Mas a verdade é que também o Norris, em vários momentos este ano, embora tenhamos coisas que lhe possamos apontar, também não tem tido a sorte atrás dele. Pá, e este fim de semana, a meu ver, é o reflexo disso. Acho que ele faz um comeback importante para a qualificação, mas infelizmente é numa das corridas onde isso tem menos impacto e se calhar até às vezes pode ser uma desvantagem como efetivamente foi. Mas pronto, acho que a corrida também, por tudo aquilo que nós falámos, e chuva, isto e aquilo, não dava para muito mais. Era como, tipo, a dada altura da corrida no início era como guiar em Carris. Eles tinham que estar a guiar naquela zona da pista porque saindo dali iam para o molhado. Isso também limitava ultrapassagens e tudo. E aquilo que nós vimos na luta McLaren entre os dois pilotos da McLaren, acabamos por ver ao longo do pelotão todo. E isto passando agora para o resto do pelotão, conseguimos ver que Leclerc, e bem, acaba por conseguir gerir a sua corrida e fazer um bocadinho uma corrida em terra de ninguém até ao final. Não é? No final é que Max Verstappen se consegue aproximar. O Max esteve sempre perto dele, mas sim, nunca o conseguiu atacar. Quando digo terra de ninguém é mais no sentido de não conseguir Sim, mas o Max esteve raramente a mais de 2 segundos e meio. Sim, é verdade. Um erro do Leclerc que o Max ganha. É curioso que eles fazem um stint ridículo. Não é sempre ao mesmo ritmo. Assim, iguais. Tu se somares os tempos todos de cada um, ficam um milésimo de diferença. Pois é isso. Eles fazem uma corrida espetacular. Eu acho que... Quando eu digo terra de ninguém, estava mais a falar em termos de... Sim, dentro do quê? Mas quando digo em terra de ninguém, digo um bocadinho mais... Eu pareceu-me durante toda a corrida que ele teria um bocadinho mais que o Verstappen. Exceto o final, eu acho que ele pareceu-me que ele tinha um bocadinho mais que o Verstappen. Eu acho que o Max era mais rápido. Pode ser pelo facto do Max ter o setup mais para chuva. Mas mesmo assim eu achei que o Max sempre teve um pouquinho mais à vontade, mas não conseguiu ultrapassar o Ferrari. Eu acho que o Leclerc faz mais um fim de semana espetacular, mostra o porquê deve e tem de ser o líder da equipa, porque no próximo ano tem de ser ele a ser ouvido. Se é assim que eles querem fazer na Ferrari, que é privilegiar um piloto ou não sei se eles vão fazer isso, quase estilo à la Red Bull, ou não tão agressivo, ou será algo mais estilo o McLaren, e vão pegar no carro e desenvolver o carro ao máximo, este é o melhor carro que temos, retirem o máximo dele. Foi isso que fizeram até agora, e até este momento Leclerc está a dar 10-0 a Lewis Hamilton, é surreal. Acho que ele está a fazer um campeonato espetacular, está a extrair mais um pouquinho do que o Ferrari dá, na minha opinião. Veremos o que é que será deste Ferrari. Trouxeram a nova suspensão, que teria como objetivo aumentar mais um pouquinho de performance. Não sei se isso foi conseguido, parece-me que eles em qualificação mostraram-se bastante bem quando trouxeram o fundo. Sim, porque o Verstappen comete o erro na primeira curva. Mas um erro que lhe custou ali facilmente 2 décimas. E o Leclerc, vais ver a volta do Leclerc, e é uma volta quase perfeita. O Leclerc, ele extraiu o máximo, e é isso que ele tem de fazer. Exato. O Max é que esteve mal, entre aspas. Sim. Também tem direito a cometer um erro de vez em quando, digamos assim. Claro que sim. Mas em relação à Ferrari, não esperem a Ferrari, na minha opinião, a vencer corridas até ao final da temporada. Acho eu, mas veremos. Também é o primeiro fim de semana de corridas com esta suspensão. Eles vão ter de acostumar o carro. Tenho muitas dúvidas que não é? Vão acostumar o carro e perceber como é que o carro funciona com esta nova suspensão, porque é com o intuito de retirar o máximo de performance do novo fundo plano que chegou na Áustria, pensou o Silverstone,
já estou... Não sei, por acaso. mas acho que foi a Áustria, no novo fundo de plano, em que exatamente foi a Áustria em que fazem terceiro e quarto. Sim. Veremos como é que isto vai, lá está, eles agora, o carro vai ter uma linha de aprendizagem, vamos ver o salto de quantitativo que eles poderão dar, mas não acredito que dê para ameaçar os McLaren. Poderá acontecer um outro fim de semana super dos pilotos, quer de um, quer do outro, porque são capazes E o carro disso, adaptar-se um bocadinho mais a uma pista. a um outro circuito, sim. mas parece Eu vejo Singapura mais único difícil, e simplesmente, porque eles estão bem lá sempre. porque eles estão bem. Veremos. Mas aquele circuito é um circuito McLaren, não é? Eu acho que qual é que não é McLaren? Também é verdade. Acho que essa é a grande. Acho que essa é a grande. Depois deste domínio Spa, Sim. acho que é difícil dizer. Curioso que nós após é difícil Espanha, dizer que sim. e tal. Este é como tem mais retas e tal, é mais Red Bull. E tal, e pum, é McLaren. Curioso como nós temos... Este tem curvas de baixa velocidade, é mais. Não, é sempre McLaren. É sempre McLaren. Engraçado como nós tivemos as 8 primeiras corridas todos a dizer temos que esperar por Espanha. Exato. E a verdade é que chegamos a Espanha e parece que a McLaren ganhou, foi ainda mais Sim. vantagem. Acho que sim. Depois, e em relação à Ferrari, penso que eu não tenho muito mais a dizer, só mais a dizer que mais uma desilusão por parte, na minha opinião, de Lewis Hamilton. Ok, que consegue recuperar depois no domingo, até um sétimo lugar. Só consegue recuperar porque acertou muito bem no timing de paragem, que foi para testar para o Leclerc. E não só no... Eu acho que Atenção não. a isto. Eu acho que aí não, acho que foi ele ganha Eu, bastante. por acaso, acho que Ele sim. parte a 18º, 19º, algo assim do género, e quando para... Sim, não tinha nada a perder já e tinha acabou ganho por colocar... bastantes... Sim, não tinha nada a perder e acabou por colocar um setup de chuva. Já tinha ganho bastantes posições quando ele para, e acho que ali teve também dedo de piloto e dedo acho que isso também temos de dar o seu mérito, mas não acho que tenha feito mais do que a sua obrigação, tenho tenho uma ideia um bocado diferente. sendo um 7 vezes campeão do mundo e estando a pilotar um Ferrari, e a equipa também tem de mostrar o porquê, e os engenheiros o porquê de estarem a representar a Ferrari. Estando a utilizar um Ferrari que ficou em terceiro classificado, fazer uma recuperação do pit lane até 14º não é nada extraordinário. 14º e depois 7º. O salto do 14º para o 7º só acontece pelo timing da paragem. Sim, mas acho que isso também nós temos de dar mérito, seja ter Sim, sido ao então, input do piloto, seja ao input da equipa. Sim, está bem. Mas a questão aqui é feita pelos dois. Sim, mas a questão aqui é e aquilo que estávamos a discutir é o Hamilton no domingo fez uma corrida melhor do que demonstrou na qualificação e ter ficado só na Q1. Não. Acho que teve um bocadinho melhor. Pelo menos conseguiu levar o carro a algumas posições. O que foi é que colocou um setup melhor e extraiu o máximo do carro como deveria ter feito. Eu não estou a dizer que ele fez um grande fim de semana, pelo contrário, ele fez um péssimo fim de semana. Acho que mais uma vez foi um péssimo fim de semana, ainda por cima em Spa, pista onde ele está muito bem. Mas é isso que eu estou a dizer. Acho que o 7º lugar, repara, ele chega a 7º lugar e não consegue passar o álbum. Sim, eu concordo a 100%. É isso que eu estou... eu não acho de todo que seja que tenha sido um domingo de grande pilotagem, mesmo a subida até o 14º lugar não me parece ser uma boa pilotagem, foi uma pilotagem normal. Pronto. Perdi-me. Mas não, em relação à Ferrari não tenho muito mais a dizer. Depois queria só aqui acrescentar um bocadinho em relação à Red Bull, que a Red Bull foi um bocadinho traída, porque a Red Bull acerta a 100% na afinação para a sprint, e eu achei que eles não iriam atrasar, sou sincero. Mas se não alterassem, eu acho que eles podiam ter lutado pela vitória, porque o Max iria ser um foguete. Mas lá está, como eu disse no início da corrida, a Red Bull foi traída pela direção de corrida. Supostamente a Red Bull achava que se iria correr eles colocaram mais carga no carro, porque eles acharam que efetivamente o Grande Prémio iria ser feito com a maior parte do tempo com pista molhada, seja a chuva, seja só com pista molhada, o que não ocorreu. O que ocorreu foi que tivemos 1h30 de espera. Mas eu também acho que foram tolos. Para que, sim, lá está. Mas, porque depois do que aconteceu em Silverstone... Sim, mas eles têm mais informação que nós. Sim, mas depois do que aconteceu em Silverstone, a direção de prova disse, até porque houve alguns pilotos que vieram dizer que em determinadas alturas do Grande Prémio de Silverstone não se devia ter corrido. Sim. E a direção de prova disse, sim senhor, nós reconhecemos isso e não volta a acontecer. A partir do momento em que a própria direção de prova diz isto,
A probabilidade de tu correres à chuva é muito pequena. É por isso que eu ainda acho, só para dar aqui uma à parte, Mas eu concordo, eu ia dizer só para dar uma parte, que é que o Carlos Sainz parte da boxe porque escolhe ele próprio deliberadamente colocar um setup de molhado. Quando ele foi um dos principais críticos das condições com que se correu em Silverstone e ao qual até foi às declarações dele que a direção de prova meio que respondeu, ou seja, não foi diretamente, mas Sim. mais ou menos respondeu à crítica que ele tinha feito. Incoerente. Ou seja, quando tu és o piloto que criticas, quando a direção de prova, entre aspas, te responde a dizer sim senhor, tens razão, não voltamos a fazer, Sim. és o primeiro a chegar ali a fazer um setup de molhado, a mim parece-me um bocadinho estúpido, para dizer o mínimo. No caso do Max, eu não também acho um bocadinho estúpido, mas por outro lado acho que foi um bocadinho aquela esperança do opá, eu sou bom à chuva, Eu acho que não foi só isso. calha de corrermos à chuva, pá, vou ganhar. Eu concordo com isso, eu acho que não foi só isso. A Red Bull vai dizer isso, mas a Red Bull não vai dizer que tem um carro fraco. Eu acho que foi mais também no sentido de que eles sabiam que se tivessem aquele tipo de afinação, os pneus não iam durar. Eles não iam conseguir lutar com uma McLaren. Certo. Esta é a minha opinião. Não foi só pela chuva. Eles colocam mais carga. Foi uma bet. Eu acho que foi uma bet. Eles colocam mais carga. Não, mas eu acho que mesmo assim eles já iriam colocar mais carga. Muito provavelmente. Comparativamente com a Sprint também não tenho dúvidas. Porque iria senão não facilitar aguentavam. o management dos Claro, pneus. claro, Ou seja, lá está, eles vêm se defender um bocadinho a dizer que só foi por isso, mas eu acho que tem a ver com a... Mas o que eu perderam acho um é que, bocadinho, o que eu acho é que percebes? mesmo colocando um bocadinho mais de carga, o Max podia tentar atrapalhar ali um bocadinho as coisas. Porque na reta o McLaren não ia conseguir ultrapassá-lo. Sim, Agora, depois com a questão da estratégia, é isso mesmo. aí é que a questão será um bocadinho diferente. Mas acho que foi um fim de semana razoável também para... sim, exatamente. para a Red Bull. Foi uma bet. Acho que a Red Bull está numa posição também é que se pode um bocadinho permitir fazer isto, porque já não vai conseguir chegar ao campeonato de construtores. O campeonato de pilotos cada vez é mais difícil também. Não porque o Max não tem a capacidade, como é óbvio, mas porque o McLaren parece ter vantagem comparativa. E portanto, a única forma de vez em quando lá tentarem chegar e tentarem recuperar um bocadinho de pontos é fazer este tipo de coisas. É uma grande sprint. E continua a ser uma grande sprint para o Max Uma grande e sprint. uma corrida também extremamente Exatamente. razoável. Queria dizer mais alguma coisa sobre a Red Bull? Não. Eu queria só passar um bocadinho à frente e dar aqui, se calhar, digamos que uma lembrança, antes de irmos à nossa rúbrica, que tivemos Gabriel Bortoleto em nono. Sim. Mais uma vez, uma excelente corrida por parte de Gabriel Bortoleto. Para mim, mostrar aquilo que efetivamente... Quer dizer, já diria. Sim, acho que já não há grande coisa a dizer sobre Bortoleto, mas com um Sauber a fazer aquilo que para está o a bem fazer. da sprint, Sim. faz uma boa grande colocação. Liam Lawson a fazer o 8º lugar. Sim. Dos últimos 3 fins de semana, há aqui 2 Bons. bastante razoáveis. Vamos ver o que é que nos aguarda para a frente. Limpa ajuda um bocadinho. Sim, eu exatamente é por isso que eu é quis dar esta nota a Liam Lawson. Tempo. Porque eu pareceu-me nas últimas 2 corridas, até nem tanto na outra, nas últimas 2, pareceu-me ver o Lawson mais contente, mais desinibido, um bocadinho normal. aquele Lawson que víamos no final da época passada. Exatamente. Mas este está melhor, que o da época passada era muito... Exato. Fala barato. Ou seja, para dizer por baixo. Exato. Mas o Liam Lawson que vimos na Red Bull e que vimos nas primeiras corridas do Racing Bull era um Liam Lawson diferente. Sim. Um bocadinho apático. E agora pareceu-me desiludido. Sim, desiludido, etc. Mentalmente notava-se que estava completamente de rastros. debilitado. Aqui, nas últimas 3 corridas já vi um Liam Lawson um bocadinho diferente. Vamos esperar para ver, não é? Mas queria trazer aqui com bastante qualidade. esse tema. Não é para ser, na minha opinião, um piloto top da grelha, mas é um piloto que eu acho que tem o seu lugar. Pois mais uma Ou vez. não diria, hoje em dia temos bastantes pilotos que devem ter o seu lugar, mas diria que é um piloto que pode tentar lutar por um lugar. Exatamente. Não é um daqueles pilotos que eu diria, não, de certeza que não tem lugar. É um dos pilotos que eu acho que
fazendo boas corridas, pode lutar sem dúvida pelo lugar e se os resultados assim demonstrarem e a escolha de equipa for ele, não me fico surpreendido. Eu depois queria também dar a nota aqui a Alex Albon, que faz 6º lugar. O Alex Albon teve uma corrida. Eu acho que ele não apareceu uma vez na transmissão. Sim. E acaba em 6º. Fez uma corrida a Carlos Sainz. Foi. E a Alex Albon também. Sim, um bocadinho a Alex Albon, mas fez uma corrida a Carlos Sainz no tempo da McLaren. Foi, exatamente. Era nesse sentido, era desse Carlos Sainz que eu estava a falar. E agora, queria passar aqui, se calhar, para a nossa rubrica habitual. Queres começar pela surpresa? Eu posso começar, até porque já falei aqui dele. É Charles Leclerc. Acho que, eu confesso que não estava a ver a Ferrari a fazer aqui um grande fim de semana. Quando digo não fazer um grande fim de semana, não é que ele não pudesse fazer um 4º lugar. Ou seja, no fundo, estar aqui só um lugar à frente daquilo que eu achava que ele conseguiria fazer. Mas eu não estava a contar vê-lo intrometido na luta com Max Verstappen. E a verdade é que, tanto na sprint, logo no início, a atacar Lando Norris, depois a não ter ritmo para seguir, mas logo no início a atacar Lando Norris, como na corrida, a conseguir, na qualificação, fazer terceiro, manter o 3º lugar durante a corrida, etc. Acho que acaba por ser a minha surpresa do fim de semana. Olha, em relação à minha, eu estava aqui indeciso entre dois. Tu já falaste sobre ele, por isso eu vou colocar o outro. Já falaste de Bortoleto. Sim. Era uma dessas minhas, mas como também temos falado aqui bastante vezes de Bortoleto e tudo, vou dar a minha surpresa a Yuki Tsunoda. Porque quase como um alento e aqui um shout-out. Podemos dizer assim. Tu estás a tentar dar-lhe força. Principalmente porque eu acho que ele teve uma boa performance ao longo do fim de semana todo e poderia ter sido o primeiro fim de semana em que fazia pontos com o Red Bull. Ele faz uma muito boa qualificação no dia de sábado, vai à Q3 e depois no domingo perde o 10º lugar, mas a luta pelo top 10 porque a Red Bull o chama tarde demais. Sim. E é um dos pilotos, por exemplo, né, no caso, o Lewis Hamilton foi beneficiado e nesse caso Esteban Ocon também foi um deles, também caiu. E aqui neste caso a Red Bull, que nós normalmente elogiamos bastante pela estratégia de corrida, mas aqui lá está, neste tipo de circunstâncias, quem está o parafuso atrás do volante conta muito. Sim. E aqui se calhar o Yuki Tsunoda poderá não ter também tido a maior perspicácia para entender as condições de corrida. Contudo, acho que ele está a fazer uma boa corrida, acaba em 11º lugar, com mérito para quem ficou também em 10º. Ok, que aquilo era um foguete na reta. Sim. O Red Bull, como já falámos, retirou colocou mais carga aerodinâmica, perdeu o foguete que era. Sim. E esta junção de fatores levou o Yuki Tsunoda a ficar no 11º lugar. Não, em 13º. 13º. Mas pronto, estava até às últimas voltas, estava em 11º lugar, estava na luta com o Gasly, e foi pena, porque acho que é daqueles pilotos, tal como o Liam Lawson, precisa aqui de um ou outro alento para encarrilar. Efetivamente, agora, se me perguntas, foi um fim de semana espetacular, não foi, mas eu acho que com aqui uma pontinha de sorte na paragem teria acontecido. Mas é uma pena, eu acho que é efetivamente uma surpresa, porque, como o nome da palavra diz, não estavas a contar que o Tsunoda estivesse ali. E portanto, eu não conto efetivamente, Red Bull, não é? Portanto, é uma surpresa, mas é uma pena isto ser uma surpresa. Claro, sem dúvida alguma, e a questão é que isto até é bastante curioso com aquilo que nós falámos no podcast da semana passada sobre a Red Bull, bastante curioso quando existe esta troca de liderança, quando existe uma mudança de paradigma, se calhar de pensamento de como existe a operacionalização da equipa, temos o som de carro da Red Bull a ter um bocadinho mais de performance. Mas querem mais perceber um bocadinho sobre isso? Mas eu aí, apesar disso, eu percebo onde é que tu estás a querer chegar e malta, se quiserem perceber onde é que o console está a querer chegar, hoje são os nossos últimos 2 podcasts. Exatamente. Que vão perceber, mas não me parece que seria assim logo de início. Sim, claro, mas não sei. mas fica aqui a dúvida no ar. Passando aqui para a confirmação, e aqui vou acabar por trazer uma coisa que se calhar para ti será não estás à espera, mas que eu tenho vindo a pensar um bocadinho nisto. E para mim a confirmação, até porque já foi algo que nós falamos aqui várias vezes, é o budget cap. Porque nós, em 2025,
não sei se tu reparaste, mas a equipa que está em número 5 e número 6 é a Williams e a Sauber. Sim. Que são as equipas, curiosamente, que ficaram em 19º lugar o ano passado. E portanto, acho que isto só acontece porque o budget cap está a funcionar. Sim. Continuamos também... ainda a não ver os resultados nas equipas grandes. Mas aí já é reflexo das equipas maiores terem mais condições que as equipas pequenas ainda vão ter de trabalhar para lá chegar. Mas acredito que quando as equipas mais pequenas conseguirem trabalhar para lá chegar, como muitas delas estão a fazer, como é o caso da Aston Martin, ter o seu túnel de vento, etc., ter instalações melhores e tudo mais, acredito que o facto de termos aqui o budget cap vai fazer com que tenhamos então um pelotão mais junto. Não estou a dizer que agora a Williams e a Sauber deram um salto em que agora são o melhor dos outros todos. Não. Mas deram um salto em que permite que, e nós temos visto isto, que as equipas do segundo pelotão estão todas muito juntas. Tão depressa ficas hoje em sétimo, tão depressa hoje ficas em sétimo, a seguir 17º. E portanto, eu queria trazer novamente aqui este tema, porque mas acho que já passou o tempo suficiente. Mas acho que isso também é reflexo das lideranças. Mas isso é outro tema. Mas que também só é possível, claro, havendo budget cap. Sim. Nunca a Sauber ou Williams conseguiam ir buscar Jonathan Whitley ou James Vowles, ou a Sauber também, o Mattia Binotto. Sauber já não é Sauber, não? Sim, quando digo Sauber, pronto, a Audi nunca conseguiria fazer uma coisa dessas. Aí conseguia, né? Que é no Audi entrar na Fórmula 1. Mas sim, em relação ao Williams, sim, concordo. Mas também a Audi também só entra com um budget cap. Mas não é? em relação ao... Isso não sei. Mas em relação ao Williams, sim, a 100%. Mas acho que também é mérito de quem está... também eu acho que é um reflexo das equipas e de quem está a trabalhar nas próprias equipas. Estou com confirmação. Que por acaso, se reparares, olhas para a equipa que está em último pelotão, se calhar é aquela mais disfuncional. Exatamente. Não é? A equipa de Anston, não é? Sim. Ou seja, acho que isso também é um... Curiosamente também tem tido aqui um piloto que, apesar de tudo, que é até a minha... tua confirmação. Sim, é aquele piloto que poderia ter colocado o colega de equipa na desilusão. Exato. E daí ele ser a minha confirmação. Porque penso que o Alpine, ao contrário daquilo que eu achava no início da temporada, é um carro muito estranho. É um carro que passa de funcionar bastante bem para muito mal no outro fim de semana em pistas bastante parecidas. E em corrida então acho que é muito, muito complicado de gerir. Certo. É um bom carro, parece-me que é um carro muito melhor de qualificação do que de corrida, e daí estar aqui a confirmação Pierre Gasly, que conseguiu levar mais um pontinho para a Alpine, e que bom pontinho este é, sendo que eles estão em último no pelotão. E estão mesmo a precisar disto. Estão a precisar, não sei, ou então se calhar não estão a precisar, querem é que o Gasly não faça pontos para vender a equipa, mas eu acho que quem quer vender também a equipa quer receber dinheiro, não é? Receber mais. Mas hoje em dia acho que qualquer equipa da Fórmula 1 vale muito dinheiro, não é? Sim, portanto também não precisas não muito. Não sei o que é que aquela equipa está a pensar fazer, mas segundo acho que o aleatório... Acho que o problema é que não sabes tu, nem sabem eles próprios. Eles sabem, eles supostamente eles dizem que em 2027 querem lutar pelo título de campeão do mundo. Sim. Do último lugar. Continuando. Não sei. Continuando. É assim, ninguém diria que a McLaren iria ser campeã do mundo de equipas no espaço de um ano e meio. Completamente diferentes. Concordo, mas vamos mudar de regras e não podemos excluir a hipótese de alguém descobrir o furo no regulamento. Sim, o melhor exemplo disso é a Brown. E a própria McLaren. A McLaren descobriu um furo no regulamento. Sim, mas a McLaren vem de uma situação de reconstrução clara, com estratégia. Sim, mas se não tivesse descoberto a ideia, não tinha nada disso tinha acontecido. Sim, mas ou seja, tinha as fundações para que isso pudesse acontecer. Sim. O que eu digo é que eu acho que a equipa de Anston não tem as fundações para que isso possa acontecer. Sim. É mais isso. Não quer dizer que não aconteça. Pois é, isso que eu vou dizer. Não quer dizer que não aconteça. É mais nesse sentido que eu estou a dizer. Tu, quando fazes uma afirmação que em 2027 estou a lutar pelo título, é porque tomaste decisões e tens uma equipa estruturada que te permita ter essa confiança. Sim, mas que não é o caso. Sim, achamos nós. Não é? Nós não estamos a ver a apresentação dentro da fábrica. É assim, se me perguntaste, achas que a Alpine está a olhar para este ano? Não, a Alpine não está a trabalhar no carro deste ano. Como é óbvio, eu digo isto com base
nos últimos tempos e desde que E nos resultados. não é só os resultados, isto é uma continuação já de faz para o ano 10 anos. Sim, A mas Renault regressou em 2016. Sim, mas Desde 2016 até hoje. Sim, mas essa equipa acabou, entendes? Daí vamos ver o que é que eles vão fazer. O problema é que essa equipa já acabou várias vezes. Não, mas o que eu quero dizer é a maior parte das pessoas que estava lá dentro e que aconteceu esses 3 em 3 anos, daqui a 3 anos é que é, não é? O daqui a 3 anos, a maior parte dessas pessoas já desapareceu de lá. Vamos dar o benefício da dúvida e ver. Avançando aqui um bocadinho para a desilusão. A minha desilusão, por os motivos que já falamos, é a Pirelli. Não vale a pena estar a alongar muito mais, malta. É aquilo que falamos no início e acaba por ser a Pirelli. Olha, eu ponho a direção de corrida por causa da chuva, da decisão de correr à chuva ou não, e também sobre as regras em relação ao standing start e ao rolling start. Tudo coisas isso que é preciso mudar. Exatamente. Que é preciso rever com urgência. E bem, malta, passando agora aqui um bocadinho para uma parte também mais animada, digamos assim, para as nossas apostas. Eu aqui acabo por ser a pessoa com a aposta mais ao lado, mas que acabo por receber aqui 2 pontinhos. Certo. Passo aqui mais 2 pontinhos com Lando Norris em segundo lugar. E o Gonçalo acaba por não fazer ponto nenhum e, portanto, neste momento estamos 20-13. Deixa-me apontar aqui para que depois a gente possa seguir isto. Se bem que eu acho que vamos ter que rever um bocadinho aqui a pontuação, porque eu acho que em algum momento ao segundo lugar já dei um ponto. Mas isso depois faremos em off, malta, e trazemos para vocês o resultado definitivo. Agora, Gonçalo, vamos avançar aqui para as apostas para o Grande Prémio de Hungria, que é o nosso Grande Prémio a seguir. O Grande Prémio que o ano passado, curiosamente, estivemos lá. Sim. Este ano não vai acontecer. Parece que vai ser nós quando estivemos lá na quinta-feira foi um dilúvio. Sim. Mas depois as coisas correram bem. Aliás, na sexta-feira estava um calor descomunal. Mas a verdade é que se formos ver as previsões dão chuva mesmo para o fim de semana. Mas hoje não é só é isso. Vamos acabar por ver mais à frente o que é que nos reserva. Mas então, Gonçalo. Espero que não chova. Sim, também espero que não chova. Sinceramente, espero que não chova. Queres começar? Queres que eu comece? Eu posso começar. Pole position, Oscar Piastri, até estou o gago. Ora então. McLaren aqui, não é? Certo. Quantos mais carros? Depois, primeiro, segundo, terceiro, ordem, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc. Achas que o Norris vai ganhar? Sim. Lando Norris. Acho que a McLaren vai dar voltas de avanço até ao quinto lugar. Mas esta é a minha opinião. Se tudo correr como normal e eles traíssem o máximo do carro, acho que nem a Mercedes safava. Só o Max e veremos se o Max terá Lando carro Norris, para os Mercedes. Que bastante Oscar curioso. Piastri. Se bem que o Max há 2 anos aqui faz uma corrida espetacular. Exatamente. Sai 10º, faz um peão na última curva e ainda ganha a corrida. Oscar Piastri e por fim, em terceiro lugar, dizes tu Max Verstappen, não? Não, Charles Leclerc. Charles Leclerc, eu percebi Max Verstappen. Não. O Max não me parece ter carro para esta pista. Olha, eu sou-te sincero, só para ser diferente, Vais trocar, não é? vou pôr o Lando a fazer a pole position. Aquela contrabente. Sim. Porque acho que efetivamente o McLaren aqui será o carro. Sim, será o carro a bater. É surreal. Não há hipótese. Em condições normais, eu não vou estar aqui a fazer uma aposta a pensar que vai acontecer. Em condições uma Hungria normais. 2021. Exatamente. Em condições normais será McLaren. Portanto, eu ponho o Lando Norris na pole. Vou pôr o Lando Norris a vencer também. Porque acho que o Lando Norris vai querer fazer aqui responder um bocadinho a esta corrida, não é? E o ano passado, embora tenha ganho Oscar Piastri, acho que o Lando fez um fim de semana mais forte. Tanto é que fez a pole position e esteve quase para vencer a corrida. Em segundo lugar, e só para ser um bocadinho diferente, e
para nos dar aqui um bocadinho de melhor luta pelo título, vou pôr o Max em segundo lugar. Seria um resultado espetacular. Vou fazer aqui um all-in neste aspecto. E em terceiro lugar ponho o Oscar Piastri, porque seria descabido. E esta aposta já é um bocadinho descabida, quanto mais deixar Oscar Eu acho Piastri. mesmo muito difícil, em circunstâncias normais, alguém bater os McLaren. Também acho que sim. Daí eu não consigo, nesta pista, não consigo não pôr primeiro e segundo. Eu sou uma pessoa que gosta de apostar, mas apostar em algo diferente. Sim. Mas acho que aqui não pode ser. Acho que eu acabo, vou arriscar. Sim, mas acho que como apostas depois, acho que faz sentido fazeres assim uma alteração. Vou fazer aqui uma alteração só porque pode acontecer. Pode acontecer aqui qualquer coisa. Mas pode até baterem os dois no início, pois. Qualquer coisa, não sei. Já há algum tempo que não faz faísca. Não, isso é tão bom. E portanto, ainda não fez faísca não fez faísca a sério. Mais dia menos dia a faísca tem que acontecer. Vai fazer um ano daquela história toda. Pois. E portanto, pode ser que aconteça aqui qualquer coisa. Exatamente. Bem, malta, acho que vamos ter um grande prémio que se calhar pode ser um bocadinho aborrecido, não sei. Em termos de ultrapassagens. Não temos grandes pontos de ultrapassagem. Em termos de ultrapassagens, porque eu acho que em termos de estratégias, vamos ver. É isso. Mas acho que, principalmente se for uma corrida totalmente a seco, com os dois pilotos da McLaren, certamente a lutarem pela vitória, acho que vai acabar por ser interessante e tentarmos ver se haverá estratégias diferentes. Por isso, malta, estejam atentos e nós regressamos certamente com a análise ao Grande Prémio da Hungria. Boa semana, malta. Boa semana.